Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de número 21, um texto muito conhecido, mas hoje a gente vai extrair daqui algumas lições, preciosas. Vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 21 diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, e é aqui que eu quero que você preste bastante atenção, daqui por diante, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Vamos parar aqui, por favor. Olha só, vamos entender. Como eu disse, a história é bem conhecida, mas de qualquer forma, vamos lá. Essa mulher vai até Jesus, que, como ela mesma disse, sua filha está horrivelmente endemoniada. A corrigida diz, miseravelmente endemoniada. E ela, então, é uma mulher cananeia, como a Bíblia aqui a chama, o outro evangelista registrou como Ciro-fenícia, então era alguém que não fazia parte do povo de Israel, não fazia parte do povo de Deus, eram nações que eram pagãs, então tinham ali os seus próprios deuses. Então provavelmente que ela nunca tenha ouvido ou sido ensinada então a respeito do Deus de Israel. Ela provavelmente não conhecia a palavra de Deus, claro que naquele momento era o Antigo Testamento, mas não conhecia nada. Mas talvez ali no desespero que ela estava, aquela situação com a filha, provavelmente alguém chegou e disse: olha, tem um tal de Jesus aí que ele mexe com essas coisas, assim que o pessoal fala, que ele mexe com essas coisas, que ele pode te ajudar, que ele pode libertar a sua filha. Olha, não custa tentar, vai até ele. Me parece que foi o que ela fez. Então ela vai lá, começa a clamar, começa a pedir socorro. E interessante que num primeiro momento Jesus não se dá o trabalho nem de responder ela. Jesus simplesmente vira as costas para ela e continua andando. E ela vem atrás gritando, vem atrás clamando: Jesus, me ajuda e tal. A ponto de incomodar os discípulos, a ponto dos discípulos falarem para Jesus, Jesus, eu estou parafraseando o que eles disseram, mas como se eles falassem assim: se o senhor não vai fazer nada, então manda ela embora, está pegando mal. Essa mulher vindo gritando atrás de nós, está nos incomodando, já que o senhor não respondeu e aparentemente o senhor não quer fazer nada, então despede ela, manda ela embora. E aí, diante daquilo que os discípulos falaram, Jesus se volta e é uma resposta tanto aos discípulos quanto à mulher, e a resposta é: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Jesus está dizendo: olha, novamente parafraseando, o meu compromisso é com aqueles que são meus, é com o meu povo. E nós precisamos entender que Deus tem compromisso com aquelas pessoas que têm compromisso com Ele. Amém? Volta e meia a gente ouve pessoas às vezes afundadas no pecado, pessoas que às vezes nem creem em Deus, mas diante de alguma situação dizem assim: eu também mereço, afinal de contas eu também sou filho de Deus. Já viu pessoas falando assim? E na verdade nem filho de Deus não é, porque você já aceitou Jesus como teu Salvador? Não. Então você não é filho de Deus, você é uma criatura de Deus. A Bíblia diz que aqueles que aceitam Jesus como Salvador, esses recebem poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, Jesus ali diz: não, que eu vim para o meu povo, eu vim para os meus. Mesmo diante de uma resposta negativa, e é muito claro que a resposta que Jesus dá é negativa para aquela mulher, ela mesmo assim se prostra, adora ele e insiste: Jesus, ajuda-me. Aí Jesus vai liberar uma segunda frase, uma segunda palavra, que é essa aqui:
não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Entenda só, né? Se a gente pegasse essa frase de Jesus isolada, sem um contexto, a gente simplesmente ia falar que Jesus está ensinando para não desperdiçar comida, para não tirar do... né? Mas dentro da frase anterior a gente entende o contexto do que Jesus está falando. E aí a gente precisa também, entendeu? Alguns até dizem, Jesus ofendeu essa mulher, Jesus xingou essa mulher de cachorro. Não, Jesus diz, né? Não podemos jogá-los aos cachorrinhos. Aí a gente precisa entender que na língua grega existe uma variação ali para se falar dos cães, que às vezes a Bíblia traduz assim, para não dar coisas santas aos cães. E lá cães é no sentido, é mais do que o vira-lata hoje, não seria nem um cachorro de rua, seria mais ou menos como um cachorro selvagem, para você entender, né? E cachorrinho aqui que Jesus usa é aquele animal doméstico mesmo, né? Aquele animal que é amado, que é benquisto, que até é bem-vindo ali naquele ambiente, dentro da casa, mas não é filho. Era o caso daquela mulher. Não, você é amada, Deus te ama, mas você não é filha. Então você não tem direito ao pão. Agora, diante daquilo, versículo 27, a Bíblia vai dizer assim, a mulher disse, é verdade, Senhor. Né? A corrigida diz assim, sim, Senhor, o Senhor tem razão, é verdade o que o Senhor está falando. Aí ela diz, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amém. E aí, olha o versículo 28. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem. Seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Agora, olha só, presta atenção, né? Olha a diferença. Num primeiro momento, Jesus sequer respondeu ela, não se deu trabalho nem de responder ela, nem de dizer que não ia ajudar. Jesus simplesmente ignora ela e continua andando. Quando responde, você concorda que as duas respostas de Jesus são negativas ao pedido dela? Né? Olha a diferença do tratamento que Jesus dá a ela nesse momento e depois que ela libera essa frase, o tratamento muda completamente. Porque Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer, grande é a tua fé, ou que grande fé você tem nessa tradução. Pode ir, bora, porque vai acontecer com você conforme você quer. E a Bíblia diz que ela chega em casa e a filha está liberta. Amém. Mas, né, Jesus vai dizer que a fé daquela mulher é grande. Jesus vai elogiar a fé daquela mulher. Mas, por que Jesus está fazendo isso? Bom, é muito claro que, como eu falava há pouco, a mudança que ocorre é quando ela libera essa frase. Né? É verdade. Os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus donos. Meu irmão, agora, se eu e você estivéssemos lá, ou ainda lendo essa frase, eu acho que a gente não classificaria essa frase como uma frase de fé. Pega o que ela falou, pega a frase dela. É verdade. Não é bom. Vamos voltar ali? Ó, vamos ler de novo. 27. A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, vamos falar a verdade. Né? Aos nossos olhos, dá para dizer que é uma declaração de fé? Porque geralmente sabe o que a gente pensa? Se a mulher dissesse assim, eu creio que Deus é poderoso para fazer um milagre. Que declaração de fé. Não, eu creio que para Deus não há impossível. Olha que declaração de fé. Você está entendendo? E geralmente a gente, né, classificaria uma frase como essa, como uma declaração de fé. E talvez nós, eu e você, olhando para essa frase, se tivéssemos que classificar ela, provavelmente iríamos classificar simplesmente como uma dedução. Mas Jesus olha para aquilo que essa mulher diz e fica admirado e diz, a tua fé é grande. Mas por quê? Né? Porque é isso que eu quero lhe chamar a atenção. Essa mulher, ela não tem conhecimento nenhum. Me parece que até chegar ali, o
conhecimento dela das coisas de Deus é zero. E ela recebe 2 palavras de Jesus. Jesus libera 2 frases. Eu vou chamar assim, tá? Eu vou chamar dessa forma. Ela conhece 2 versículos da Bíblia. Não é isso? 2 versículos da Bíblia. Eu sei que, ainda que não fosse versículo, veio a se tornar depois, mas você concorda comigo que já era a palavra de Deus. Porque no momento que Jesus falou, é a palavra de Deus, né? Tendo o mesmo poder que tem a Escritura aqui. Então, eu estou falando versículo só para você entender. Aquela mulher conhecia 2 versículos da Bíblia. Qual o primeiro versículo da Bíblia que ela conhecia? Eu não vim enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro versículo. Segundo versículo que ela conhecia. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Era a única coisa da Bíblia que essa mulher conhecia. Foi as 2 únicas frases que ela ouviu de Jesus até o momento. E Jesus vai classificar essa mulher como uma mulher de grande fé. E aí vamos lembrar que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Porque essa mulher recebe aquelas 2 frases que Jesus falou, aqueles 2 versículos, ela só conhecia isso. 2 versículos da palavra, mas ela tomou aquilo como verdade, como palavra de Deus. Tanto que ela diz assim, é verdade o que o senhor está falando. Isso aí que o senhor está falando é incontestável. O senhor tem razão, o senhor veio para o seu povo. O senhor tem compromisso com quem tem compromisso contigo, como eu falava há pouco. Não, verdade, não é bom para tomar o pão dos filhos e dá-los para os cachorrinhos. Mas a fé dessa mulher é muito grande porque ela só conhece 2 versículos bíblicos e com base nesses 2 versículos, na junção dos 2, que como eu explicava há pouco, o segundo sozinho a gente ia pensar que era cachorro, né? Mas juntando com o primeiro a gente entende que Jesus está falando dela, dentro do contexto ali, e ela mesma entende isso. Então ela pega aqueles 2 versículos, os únicos 2 que ela conhece, e ela então consegue encontrar o seu lugar. Ela consegue encontrar o seu lugar na palavra de Deus. Ela consegue encontrar qual é a sua posição espiritual. E por conseguinte, ela então, porque descobre, porque entende qual é a sua posição, ela consegue então entender os seus deveres, as suas obrigações e os seus direitos. Ela consegue entender o que ela não pode, o que ela não tem direito de fazer, mas ela consegue também entender e enxergar aquilo que ela tem direito de fazer. E é por isso que Jesus vai classificar essa declaração, vai classificar essa mulher como alguém que tem uma grande fé. Por quê? Porque fé é isso. É ouvir a palavra de Deus e eu me posicionar sobre ela. Você está entendendo? E eu crer na palavra de Deus a tal ponto e entender qual é o meu lugar na palavra, ou qual é o meu lugar no mundo espiritual, e diante disso, então, entender o que eu preciso fazer e o que eu não posso fazer. Essa mulher entendeu, bom, ele não veio para mim, ele veio para o povo de Israel. É claro que, né, a salvação depois alcança todos, alcança os gentios, amém? Mas, como Jesus diz, naquele primeiro momento, ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela diz, então não diz respeito a mim. Aí Jesus diz, não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo para o cachorrinho, não é certo isso. Aí ela entende, bom, ele está falando de mim. Ele está dizendo que eu não sou filha. Se eu não sou filha, eu não posso sentar na mesa, ou à mesa. Se eu não sou filha, eu não posso comer o pão, eu não tenho direito ao pão. Bom, isso eu não sou. Isso eu não tenho direito. Mas ele também está falando que eu sou como um cachorrinho. Lembra aquilo que eu expliquei? Não é o cachorro selvagem lá. Não, é aquele que é bem-vindo na casa, é aquele que é bem-quisto, é aquele que tem um carinho por ele, mas não é filho. Amém. Apesar que hoje em dia estamos tratando como filho. Mas não é filho, não é gente. Né? Ah, tem que ter carinho? Tem, pode ter, não tem problema nenhum. Mas, né, vamos lá, tem uma barreira. Né? Não deixe de ser um animal. Bom, é como eu entendo. E, ao meu ver, como a palavra de Deus apresenta. Mas, enfim, voltando, eu sei que quando eu falo essas coisas, eu arrumo as encrencas,
Eu arrumo as brigas com alguns, mas enfim, voltando lá. Ela diz, então eu sou aquele cachorrinho, eu sou bem-vinda aqui e tal, só que eu não posso sentar à mesa, eu não posso comer o pão. Ela diz assim, pois é, mas o cachorrinho, uma coisa ele pode. O cachorrinho fica lá debaixo da mesa, só esperando cair a migalha. Quando a migalha cai, quando alguém, né, come a carne, assim, sobra um osso, joga o osso lá, então, né, para o cachorro, então ele come as migalhas que caem da mesa do dono. Perceba, geralmente, quando a gente está explicando isso, a gente diz, olha, ela está dizendo, eu quero a migalha, não sei o quê. Claro, é cabível essa interpretação, mas perceba que no primeiro momento ela não fala absolutamente nada disso. Ela só faz essa constatação. Bom, se eu sou cachorrinho, beleza. Então, eu escolho qual lugar que eu quero ficar. Eu quero ficar lá debaixo da mesa comendo a migalha. Você está entendendo? Então, por isso que Jesus vai dizer que essa mulher tem uma grande fé. Porque ela, gente, 2 versículos essa mulher conheceu. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece bem mais que 2 versículos da Bíblia. Só eu aqui já li um monte. Né? Mas essa mulher conhecia 2, e com 2 versículos ela consegue se encontrar. Meu irmão, às vezes a gente conhece a Bíblia inteira e não consegue se encontrar. Não consegue entender, descobrir qual é a nossa posição, e muito melhor que a posição daquela mulher, nós sim temos a posição de filho, nós sim podemos sentar à mesa, nós sim podemos comer do pão, mas tem muito filho vivendo debaixo da mesa, porque não entendeu a sua posição. E digo mais, tem muito filho que nem debaixo da mesa não está lá fora latindo, lá como um cão selvagem. Você está entendendo? Né? Mostrando os dentes para todo mundo que passa. Por quê? Porque ainda não descobriu, ainda não entendeu a sua posição. O filho pródigo está lá desejando comer a comida dos porcos, por quê? Porque não entende a sua posição, porque não entende que é filho. Aí ele se arrepende, ele cai em si, diz, eu vou voltar, vou pedir perdão para meu pai, mas vou pedir para ele para eu ficar lá só como um servo. Né? E de fato, ele lá como servo estaria melhor do que a vida que ele está vivendo naquele momento. Nesse aspecto ele está certo. Só que ele não entendia que ele era filho, que por mais que houvesse errado, que haveria perdão, restauração. Quando, e somente quando, ele voltasse lá e se arrependesse. Antes não havia perdão. Antes não havia reconciliação. Não houve arrependimento. Amém? Mas quando há o arrependimento, quando ele volta lá e se arrepende, diz, eu quero, me trate como um trabalhador. O pai diz, não, você não está entendendo. Você não é trabalhador, você é filho. Amém? E nós precisamos, então, olhar para a palavra de Deus, para as Escrituras, dentro da luz que a gente tem, dentro do conhecimento que a gente tem. E talvez alguém diz, pastor, mas eu só conheço 2 versículos. Você está, então, na mesma condição da mulher. Já é suficiente você descobrir o seu lugar. Amém? Só que, como eu disse, eu tenho certeza que todo mundo conhece muito mais do que 2 versículos. Então, nós precisamos descobrir o nosso lugar, como Jesus fez. Jesus, certa vez, falando lá com os religiosos da sua época, ele diz, vocês examinam as Escrituras, porque vocês acreditam ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que Jesus está falando, está dizendo, eu descobri quem eu sou, aonde? Nas Escrituras, na palavra. Eu descobri qual é a minha posição, eu descobri qual é o meu lugar, eu descobri quem eu sou pela palavra de Deus. É o que eu e você precisamos fazer como Jesus, examinar as Escrituras, nela tem a vida eterna? Tem, mas examinar as Escrituras, não para a gente simplesmente adquirir conhecimento, mas examinar as Escrituras para eu entender qual é a minha posição, qual é o meu lugar. E aí, por consequência, eu entender qual é a minha posição, o meu lugar, eu vou entender o que eu tenho direito ou não, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Mas tem muita gente fazendo o que a Bíblia condena que seja feito, e tem muita gente deixando de fazer aquilo que a Bíblia manda que seja feito. Por quê? Porque não entendeu a sua posição, não entendeu o seu lugar. Não é verdade? Porque a hora que a pessoa entender qual é o seu lugar, a sua posição, ela também vai entender o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito, diante daquilo que a Bíblia diz, diante daquela posição. Então nós precisamos descobrir o nosso lugar, entender o nosso lugar na palavra de Deus. Foi o que essa mulher fez, e por isso que a Bíblia vai dizer, mulher, grande é a tua fé. Amém. Que eu e você possamos olhar para a palavra e entender qual é
o nosso lugar, descobrir o nosso lugar em nome de Jesus Cristo. Amém?